Graças a Deus. Eu saúdo a todos presentes com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Se coloque de pé, por favor. Pai amado, louvado e exaltado seja o teu nome, Deus. Toda honra, Senhor, toda glória e todo louvor a ti pertence. Te agradecemos, Pai, por mais este momento aqui na tua presença com nossos irmãos, buscando te honrar, ó Deus, porque tu és digno de toda honra, toda glória e louvor. Te agradecemos ainda, Pai, por mais esta campanha, meu Pai, de consagração na tua presença. Esta campanha de jejum, ó Pai, muito sugestivo, jejum da unidade, Senhor. Deus, obrigado por isso. Senhor amado, toma minha vida aqui em tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa, Pai Santo, continuar assim nos dirigindo, Deus. E assim como o Senhor falou ao meu coração, Pai, por meio da tua palavra, ó Deus, trazida pelo teu Espírito Santo, que o Senhor continue falando. Fale para cada pessoa aqui, Deus. Ó Pai Santo, não nos traga apenas o conhecimento, Pai, como realmente o Senhor sempre faz muito mais. O Senhor assim continue. O Senhor nos conceda a graça, Pai, de nós nos esforçarmos para colocar em nossas vidas, ó Deus, aquilo que o Senhor revelar para cada um de nós aqui. Ó Deus, toma assim a direção de tudo. Isso é que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês peguem, por favor, Juízes, capítulo 6. A partir do verso 1. Amém? Servidão sob os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas, que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Graças a Deus. Pode sentar-se. Gente, aqui está um relato, do que acontecia com Israel por causa da unidade dos seus inimigos. E Deus inspirou o pastor Martim diretamente para colocar exatamente sobre isso, um jejum da unidade. Mas independente desse jejum da unidade que nós fizemos, encerrando hoje esses 7 dias, tem sido sempre tratado neste ano sobre a unidade entre nós, não é verdade? E como o pastor Martins constatou, e certamente nós também temos constatado, porque o Espírito Santo não fala somente a um, mas fala a todos, não fala somente a liderança. Sabemos que falta unidade devida como Deus quer em nosso meio. Cada um de nós se esforça realmente com boas intenções, com interesse, mas muitas vezes ainda não como Deus quer. Porque se fizermos como Deus quer, nós iremos ter o devido êxito.
Se nós estamos chegando até aqui, sendo conhecido de muitas pessoas, certo? Em vários lugares, mesmo sem estar até na televisão, por sinal, né? E estamos tendo êxito, imagine se nós nos unirmos mais. Entendeu? Se nós procurarmos fazer o que Deus tem nos proposto, tem nos chamado a atenção. Aqui foi colocado esse tema, não somente para o jejum, mas para esse ano de trabalho, onde o pastor tem sempre batido na tecla sobre isso. E ele está atrás, amados, que a gente realmente acorde Deus muito mais ainda. Porque quando eu e você se analisa a si mesmo, a gente não vê em nós a falta de unidade. Por quê? Porque sempre o nosso coração vai nos defender. Sempre vai nos dar razão. Por isso que Deus diz: o coração do homem é enganoso. Mas Deus quer que a gente se analise com o olhar do Espírito Santo, que Ele já está falando a cada um de nós. Entendeu? É como a igreja de Deus hoje repartida em pedaços sobre a face da terra. Como é que se encontra se você observar, como Deus tem procurado fazer a mim e a você observar? Você vai ver que cada um está trabalhando de uma forma como Deus deu, mas normalmente está mais separado. Já observou? Uma igreja está trabalhando porque viu que muitas vezes não é aceita também, está trabalhando para se manter e se estabilizar. E se estabilizou e se expandiu e tem galgado posições e autoridade. Vou falar no contexto de nossa nação. E assim se encontra. É só você observar. Outra igreja está procurando mais aquela questão do ensino e buscando crescer, mas também não faz com a outra. A outra procurando se expandir mais na questão dos dons, mas também não se une com a de estudo, ou de ensino da palavra. E assim por diante. Todas estão prosperando, mas não como Deus quer ainda. E se você parar para refletir, nós aqui nessa missão estamos avançando mais do que muitas igrejas. E nós somos de todas as igrejas, não é verdade? E por que nós estamos avançando mais? Exatamente porque nós estamos se esforçando para andarmos unidos. Mas Deus quer que a gente se una mais ainda. Senão a gente, mesmo nessa missão, nós vamos estar reproduzindo as igrejas que aí estão, que nós fazemos parte. Fazendo a mesma coisa, buscando galgar uma posição, buscando ter uma autoridade e assim por diante, para sempre se defender e se beneficiar a si mesmo. Voltando aqui para a palavra, o Senhor começa a falar aqui sobre Israel e mostra que Israel chegou, fez o que era mal aos olhos dele, né? E por conseguinte também quebrou a unidade com ele, e Deus os entregou na mão dos midianitas. E o que era esse midianita? Era um povo que, aliado a outros dois povos, eles eram os líderes. Chamavam esses povos para perseguir o povo de Israel. Entendeu? E vinha como? Vinha como ladrão. E qual é a função do ladrão que Jesus descreveu muito bem? As três principais e básicas. É roubar, matar e destruir. E era o que eles faziam com Israel. Os midianitas eram especiais em roubar. Eles eram ladrões, os midianitas. E eles convocavam esses outros povos ruins para perseguir Israel e levar o quê? Ao empobrecimento. E o que o ladrão faz, não é isso? Não é verdade? Quantos pais de família, assim que recebe o salário do mês, o ladrão toma no mesmo dia o salário dele, o seu ordenado. Assim o midianita fazia. O outro povo, o amalequita, que ele chamava, esses aí eram assassinos, perversos. É uma função grandiosa de Satanás, que aquele que mais tem prazer é em matar. E os amalequitas faziam isso, e Deus os odiou grandemente, e disse que jurou que ia acabar com ele, e levantou Davi para isso, levantou Saul, levantou vários do povo de Deus para acabar com os amalequitas. Principalmente que quando Israel chegou, estava ali no deserto, os amalequitas foi aquele povo perverso que pegou os retardatários, que pegou os cansados, pegou os idosos e os doentes e matou. Em vez de ajudar, procurou assassiná-los. Por isso que isso levantou grandemente a ira de Deus. E o terceiro era os do Oriente,
né? Os que ficavam no alto, os destruidores, aqueles que desciam tão somente pelo prazer de destruir. Então um vinha para roubar os bens, outros para roubar os bens e tirar a vida das pessoas, como um criminoso, um latrocida, e outro para destruir, para que ninguém pudesse se refazer de nada. Eles trabalhavam essa unidade terrível contra o povo de Deus, e infelizmente tinham êxito. Então o que acontece? Deus está aqui mostrando de forma clara para a gente, irmãos, que se nós também procurarmos trabalhar a unidade entre nós, nós vamos ter êxito contra eles. Que agora não está se referindo a povo humano, está se referindo contra os demônios, contra os espíritos malignos e assim por diante. E até também contra aqueles que são usados pelos demônios. Não que vá nós agora matar essas pessoas, porque Deus não tem nos chamado para isso. Então, infelizmente, Israel passava por toda essa situação, e aqui diz o resultado dessa união maléfica no verso 6. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, amado, do mesmo modo, se a gente chegar a se unir bastante, o reino das trevas vai empobrecer muito. Se a gente se unir mais e mais, ele vai empobrecer. Muita gente que está lá preso nas garras de Satanás será arrancado pela nossa unidade. Entendeu? Se a gente parar de olhar para o nosso alvo simplesmente, o nosso trabalho aqui na agência, e a gente olhar o todo. Como assim, pastor? Por exemplo, está aqui o irmão que trabalha com isso aqui assim, em vez dele se dedicar somente àquilo, ele se dedica porque é a missão dele, mas ele intercede pelo outro. Não intercede somente porque o pastor Martins manda, intercede porque é responsabilidade. Intercede realmente. E eu posso falar isso para você, amado, porque eu estou lá em casa e sempre estou intercedendo por cada um de vocês aqui na missão de vocês. E Deus tem me despertado mais, porque muitas vezes a visão da gente é diminuta. A gente está enxergando uma coisa e Deus está tentando abrir mais para intercedermos mais. Quanto mais a gente intercede, irmãos, mais Deus vai mudando o coração da gente. Porque muitas vezes, irmãos, sem maldade nenhuma, a gente está afastado do outro. A gente não está apoiando o outro e o outro precisa do nosso apoio. Entendeu? Então isso é muito importante. Vamos empobrecer o inferno. Mas aí o que acontece? Vocês observem que agora com esse empobrecimento, Israel tomou atitude. Olha o que a palavra diz. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta, quer dizer, enviou o Senhor um socorro. Enviou o Senhor a providência. O que é que Deus quer de nós? Que a gente clame. Entendeu? A gente se dedique à oração, se dedique a clamar, se dedique a insistir que Deus vai liberar. Na realidade, Ele já enviou o profeta. Abaixo do Espírito Santo está o nosso líder aí que está sempre profetizando para a gente. Está sempre animando a gente. Porque o profeta, segundo a palavra de Deus, não é simplesmente aquele que fica por revelar coisas boas e agradáveis que eu e você quer ouvir. Mas é aquele que encoraja o povo para buscar a Deus. Encoraja o povo para fazer a vontade de Deus. Isso que é o profeta segundo a Bíblia. Porque hoje nós encontramos muito profeta, irmão, que só diz o que agrada a gente. Até porque se alguém vier e ficar dizendo muito que me agrada, vai me tornar cativo àquela pessoa. Eu vou ficar cativo àquela pessoa. Entendeu? Então, quantos estão aí fazendo isso até com propósito? Eles já sabem que se disser sempre coisas boas, vai ganhar o coração da pessoa. Então, atentemos para isso. Mas aí que logo que Gideão chegou, clamou ao Senhor. O Senhor chegou, falou com ele. E aí você vai para o verso 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Deus primeiro enviou um profeta, agora Deus vem e dá uma palavra de encorajamento. As palavras de encorajamento que você está recebendo, irmãos, aqui na sua casa, que o Espírito Santo tem que falar com você, você tem que receber no coração. A gente tem aquela coisa de ficar só esperando Deus vir fazer. Não, Deus quer que a gente tome posse da palavra que Ele já deu. Tome posse para poder fazer na nossa vida o que nós precisamos. Então, o que acontece? Gideão aqui foi encorajado. E logo que ele foi encorajado, irmãos, o interessante é que Gideão agora, ainda encorajado pelo Senhor, ele começou tudo importante na vida. Certo?
Você vai para o verso 22, onde Deus tomou outra providência de enviar o anjo. Pois enviou um profeta e agora, não satisfeito o suficiente, enviou o anjo para encorajar mais ainda. Por quê? Porque Gideão era extremamente medroso. E era medroso por conta de uma situação. Ele diz na palavra, olha o que? Como livrarei Israel, Senhor? Porque a minha família é a mais pobre e eu o menor na minha casa. Quer dizer, tinha todo um conjunto de coisas para fazer ele ser medroso. Entendeu? Do mesmo modo, com cada um de nós aqui, irmão, deve ter um conjunto de coisas que faz a gente ser covarde, que faz a gente ser preguiçoso, que faz a gente não avançar. E que naturalmente, como Gideão procurou ser sincero com Deus, eu e você deve estar procurando ser sincero. Então o que acontece? É para a gente pegar aquilo que é um empecilho para a gente, para nos fazer se sentir incapaz e levar até Deus. Leva até Deus o que faz eu e você se sentir incapaz. Porque o Senhor logo diz essa palavra, eu hei de ser contigo e é tu que ferirás os midianitas. Observe que ele disse, eu vou ferir. Teve guerras que o povo de Israel, que o próprio Deus feriu, lançou pedras do céu e acabou com eles. Mas tem guerra que eu e você que tem que ir para cima. Não é Deus. O normal da gente é que a gente quer que Deus vá para cima e acabe com nossos inimigos. Mas Deus quer nos fortalecer, quer nos transformar e quer que a gente vá para cima. Então, irmão, peçamos a Deus o espírito de coragem. Porque ele disse bem assim, eu não vos dei espírito de medo, mas te dei espírito de fortaleza, de mansidão e domínio próprio. Não é para você andar com medo. Para isso requer oração, requer atitude de pedir o que se precisa. Mas você observe que agora que Gideão foi encorajado pela segunda palavra de Deus, olha a atitude de Gideão. Verso 24, então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abizerritas. Mas observe, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de teu pai, de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé, e edifica um altar ao Senhor, no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. Você observou? Quer dizer, Gideão, agora que foi encorajado, procurou fazer a coisa certa. Qual foi a coisa certa, pastor? Foi edificar um altar. A gente não prega sobre isso, tem que restaurar o altar. Mas você observou que Deus não ligou para o altar dele? Percebeu esse detalhe? Deus não ligou para o altar dele. Entenderam? Mas por que Deus não ligou? E o Senhor nos mostrou porque. Volta para o verso 10. Eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não me destes ouvido a minha voz. Ele derrubou, ou melhor, ele edificou um altar, mas não desmanchou o altar que estava lá, servindo a Baal. Está entendendo? Não pode ter 2 altares, irmãos. Tem que ficar só o altar do Senhor. Quer dizer, ele edificou um altar para honrar o Senhor, mas não desmanchou do pai dele, que era a Baal, que causava ciúme ao Senhor por causa da idolatria do povo de Israel. Aí o que é que Deus fez? Ó, vou repetir para você. Ó o que Deus fez aqui, ó. Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal. Sabe por quê, irmão? Não pode ter uma coisa boa funcionando junto com uma coisa ruim. Biblicamente, e até a gente sabe materialmente, se você colocar uma coisa boa junto com algo ruim, o que prevalece é a coisa ruim. Ah, mas a coisa boa não é melhor? Não, mas o que prevalece é a coisa ruim. Como assim? Você chega e não tome banho e bote um bom perfume no seu corpo. Não vai adiantar nada, irmãos. Tem que remover a sujeira primeiro, tem que tomar banho, remover a sujeira e depois colocar perfume. Você vai ver lá em Malaquias. Você vai ver lá em Malaquias que tem algo assim, Deus chamando a atenção. Se vier alguém, com a carne santa para o Senhor, e tiver com a roupa suja, e tiver pego em algum morto, como é que vai ficar? Deus mostra que está tudo contaminado. Não.
tem que estar limpo, não tem que pegar em morto nenhum, para poder pegar o que é santo e tudo ser santo. Não pode ficar coisa imunda. Então, o que é que Deus nos falou, irmão? Eu compartilho com você. Verifiquemos o que pode estar sendo uma idolatria na vida da gente e vamos remover. Aquilo que pode estar, que nós podemos estar zelando tanto, que está na frente do Senhor, pode ser o trabalho nosso aqui no SOS. Podemos estar realmente supervalorizando, de modo que está sendo uma idolatria, de modo que Deus está reprovando. Ele quer que a gente pare com isso, retire a idolatria para depois fazer como Deus quer. Isso é muito importante. Aí ele disse: edifica um altar ao Senhor. Mas observe o detalhe: edifica no cume do lugar forte, num lugar conveniente. Significa aonde eu mandar. Deus quer que a gente edifique, irmãos, é onde Ele quer. Muitas vezes, irmãos, essa falta de unidade que está vindo entre nós pode ser porque nós não estamos fazendo exatamente como Deus quer. Se nós analisarmos a nós mesmos, nós vamos ver que estamos fazendo, entendemos que estamos fazendo como Deus quer. Mas se pedirmos ao Espírito Santo, Ele vai mostrar que não. Ele vai mostrar que está faltando alguma coisa a gente consertar em nosso meio, para poder Ele operar. Entendeu? Aí ele diz: edifica um altar no lugar conveniente, significa onde eu quero, e oferece o boi, né, em holocausto com a lenha que é cortares do bosque. Aquele boi de 7 anos era um boi especial, um boi cevado. Entendeu? Deus procurou fazer o quê? Tira a sujeira primeiro, derruba o altar, edifica o altar e oferece o melhor para mim. É isso que Deus quer. Depois da gente desmanchar o que não presta pela orientação de Deus, pela direção de Deus, é que a gente vai edificar para o Senhor. Tem que ser pela direção de Deus, irmão. Tem coisa que a gente vê que está incomodando, está errado, está incomodando, a gente quer fazer pelas nossas próprias forças. Não adianta, irmãos. Tem servo de Deus que se envolve até em confusão, porque às vezes ele quer tirar o altar do pai dele dentro de casa. Estou falando real mesmo. Ele quer tirar o altar da mãe dele. Aí gera uma represália terrível. E ele diz bem assim: foi o diabo que se levantou. Mas o diabo se levantou porque não foi na direção de Deus. Quando é na direção de Deus, também o diabo se levanta, mas o impacto é outro. A vitória é maior. Agora, se a gente for pela nossa própria direção, a gente sofre uma represália desnecessária. Entendeu? Então, o que acontece? Corta o bosque que está ao pé, e ali vai oferecer aquele sacrifício. Mas você observe como aqui está na palavra, ó. Então Gideão tomou 10 homens, verso 27, seus servos, e ele chegou, foi dali da cidade, e não fez de dia, mas fez de noite, derrubou o altar. E levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi estava oferecido sobre o altar novo edificado. Aí o que aqueles homens procuraram fazer, irmão? Você pode observar aí. Bota para fora teu filho que nós vamos matar ele, porque ele derrubou o altar de Baal. Coisa séria, né? A represália vem. Mas quem mandou? Deus. Você vai observar, amados, que o pai de Gideão chega o quê? Vocês vão brigar por Baal agora, é? Baal que se defenda. Entendeu, irmão? Baal que se defenda. Então eles ficaram ali, ó, sem força alguma. Entendeu? Como é que tanta gente numa tribo, um homem só fez aquele pessoal recuar? Por quê? Porque Deus fortaleceu aquele homem. Quando a gente faz as coisas na direção de Deus, Deus fortalece a gente. Agora, quando nós estamos, gente, com muita gente conosco, mas não fazemos na direção do Senhor, nós somos reprovados. Isso já tem acontecido aqui em nossa nação, irmãos. Pode observar. Tem gente que está vencendo com pouca gente porque está confiando no Senhor. E tem gente que está perdendo com um número grande porque não está colocando a confiança no Senhor, está colocando a esperança no homem.
E agora está sem entender o que foi que aconteceu. Tem servo de Deus desviados hoje em nossa nação por causa disso. Escandalizado por causa disso. Atribulado e apavorado por causa disso. Botou a esperança em quem? A nossa esperança tem que estar no Senhor. Se a minha esperança e a sua não estiver no Senhor, irmão, isso é idolatria. E nós não seremos vitoriosos. Entendeu? Não seremos, ficaremos confundidos. Então, nesse momento, gente, quero que você pare para fazer isso aí agora. Você vai passar para a ceia. Faça um exame no seu coração, converse com Deus, veja o que é que você está colocando como uma idolatria na sua vida. Que você está cuidando muito e não está obedecendo o Senhor. Faz isso nesse momento, em nome de Jesus. Deus visitando cada um de nós aqui agora. Deus amado, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, continua falando, meu Pai, o coração de todos nós aqui. Mostra para nós, Pai, em que é que nós estamos sendo idólatras. Mostra para nós, ó Deus, em que é que nós estamos sendo desobedientes, temendo os falsos deuses. Os deuses que nós criamos, Pai. Que são homens, Pai Santo, como nós, que saindo o fôlego de vida, cai morto, Pai, vira pó. Deus amado, toma nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Sou o único Deus, Pai, não somente sobre o Brasil, mas sobre toda a terra e o universo. Deus amado, nos dirija e nos ajude, Pai Santo, a remover de nossas vidas, meu Pai, todo o altar de Baal, Pai. Destruí-lo realmente pela direção do Senhor, começando de nós. Nos ajude, meu Pai, realmente construirmos o altar no local que o Senhor quer, Pai, como o Senhor quer. E oferecermos o que o Senhor quer, Deus, para a glória do Teu nome. E nos dê a vitória, meu Pai. A vitória, meu Deus, a começar de nós mesmos, porque muitas vezes nós estamos enxergando os inimigos lá fora. Pai Santo, e muitas vezes o inimigo somos nós mesmos, Senhor. Muitas vezes nós estamos sendo inimigo de nós mesmos, nós estamos tropeçando. Nos conceda vencermos a nós mesmos. Nos conceda vencer os demônios, Pai, os espíritos malignos. E vencer também os homens, Pai, que são instigados pelo diabo contra nós. Concede assim essa graça a gente, Pai. Isso é que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui ainda a pastora Frasa, glória de Jesus, pastor Wilson, pastora Roquelina. Esses aí estão vendo, Pai? Diácono Gilmar e Calisson. Nós vamos estar dando graças ao Senhor, você vai receber aí. Aleluia. Graças a Deus. Fique de pé, por favor. Aqui em 1 Coríntios 11, verso 23, declara assim a palavra.
Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E fazei isto em memória de mim. Vamos dar graça pelo primeiro elemento. Pai Santo, nós te damos graça, Deus, por este pão, o qual representa, Senhor, o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho. Pai Santo, nos concede receber, Pai, em santo temor ao Senhor, participar desta ceia, Deus. E abre o nosso entendimento, Pai, para que possamos realmente se santificar na tua presença. Porque a tua palavra declara, Deus, que aquele que se une ao Senhor é um só espírito contigo. Então, Pai Santo, que assim a gente vive essa unidade. Mas a unidade completa, meu Pai, é nós com o Senhor e nós com os nossos irmãos. Que o Senhor assim possa estar abrindo os nossos olhos espirituais, para que vejamos, ó Pai, o que é que está nos separando um dos outros, o que é que está causando barreiras, Pai. E o Senhor nos ajude, meu Pai, a renunciar, para fazermos assim a Tua vontade e agradar o Teu coração. Pai, eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Pastor Wilson, segure aqui, por favor. Mas do mesmo modo, aqui está escrito na palavra de Deus: semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pai, nós te damos graças, Senhor, também por este vinho, que representa o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor amado, te damos graças por essa honra que o Senhor nos dá, Pai, de cear na tua presença. E o sangue que foi vertido na cruz, Deus, hoje nos purifica de todo o pecado. Que esse sangue, Pai, possamos receber sobre nossas almas, com o coração cheio de fé, Pai, de pureza, e possamos andar, meu Pai, com santidade na tua presença. E assim, meu Deus, possamos andar compromissados contigo, de modo, Pai Santo, que andamos em unidade uns com os outros. Deus amado, nos ajuda, Pai, a estarmos renunciando, a estarmos orando uns pelos outros, a estarmos se esforçando para amar, Pai, para guardar o teu mandamento. E assim a tua vontade, meu Pai, seja feita aqui na terra. Isso é que eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Teu sangue leva-me além. Os oficiais aqui vão até você. Receba no santo temor de Deus, com sinceridade de coração, e espere pelo seu irmão em nome de Jesus. Por favor, sirvam a Assembleia do Senhor. Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava do pecado e nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve. O mais que a neve, o mais que a neve, e neste está e lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. É falado normalmente na ceia, né? Se você tem alguma coisa contra seu irmão, que você vá até ele, né? É muito interessante isso, né? Mas muitas vezes a pessoa chega, não consegue, naturalmente, para não se expor. Mas é importante que a gente ponha esse propósito no nosso coração, não simplesmente nesse momento, como se hoje fosse o último dia, e a gente, depois daqui a gente já vai morrer. Não, irmão. A gente tem que ir se consertando realmente. Então, que possamos, amado, pôr esse propósito no nosso coração, porque a nossa carne é tão ruim, que muitas vezes a gente tem algo no coração, não porque a gente queira, mas pela própria carne, ou porque o diabo arranjou, e assim por diante. Então, que a gente ponha pôr esse propósito de se consertar diante de Deus, para que a gente possa sempre cear, não somente aqui, mas onde quer que a gente esteja, tranquilo, com a consciência limpa diante de Deus. Vamos orar? Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esse momento aqui, Pai, de nós estarmos ceando na tua presença. Recebe o nosso sacrifício de obediência, Pai, e confirma cada dia mais, meu Pai, a tua graça maravilhosa sobre a vida de cada um de nós. Deus, continua, Pai Santo, endireitando os nossos caminhos, desembaraçando os nossos passos, Pai. E nos ajuda, meu Deus, a fazermos assim a tua vontade. Isso é que eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ceemos em nome de Jesus Cristo. Enquanto os amados vão estar aqui louvando, fique à vontade para sair e dar um abraço em seu irmão. Sério. Sabe por que isso é importante no seio da igreja de Deus? Ensina a gente a fazer aquilo que Deus quer. Sair do nosso momento, estarmos vivenciando a irmandade,